Boa noite, Rodrigo. A gente tinha uma dificuldade muito grande para montar a equipe para esse jogo, né? Uma vez que a gente tinha alguns desfalques e a gente sente muito a falta ali daquele camisa 5, né? Hoje a gente acabou improvisando o Otávio, fez uma grande partida, mas a gente sabia que ali seria um elo de fuga da marcação-pressão deles ali, né? Para dar essa qualidade na nossa construção de jogo. Sabendo que o time deles era muito grande, muito forte, marca individual e competia muito no alto, a gente optou por jogadores mais leves, de mais mobilidade, para tentar envolver o adversário, entrar em linha de passe, bagunçar o sistema defensivo deles para a gente buscar essas infiltrações nos espaços que eles deixavam. Uma vez que no início do jogo a gente iniciou com um pouco mais de posse de bola, mas não chegava, não era tão eficiente para chegar nos atacantes. Ficamos abaixo ali do que nós treinamos, principalmente inverter o lado, trocar o corredor quando eles encaixassem a pressão. E mesmo com essa marcação forte deles, a gente começou a ganhar confiança, né? Existia uma preocupação pela pressão de vencer em casa. A gente optou por jogadores mais experientes, né? A maioria aí que já estava identificado com a torcida, né? Com o clube, e alguns jogadores de mais mobilidade, que era o caso do Juninho, o caso do Joãozinho, para envolver o adversário. Fizemos o gol de bola parada. Eu acho que até os 15 primeiros minutos ali não estava encaixado, Bruno Leite, Otávio e Juninho. A partir do momento que a gente encaixou nos 3 homens de meio de campo dele, a gente começou a criar um pouco mais de confiança, criamos as melhores chances de gol. Tivemos chances aí de ir para o intervalo com 2-0. E o futebol é isso, né? Não faz, vai dar confiança para o adversário, não faz, toma. Fomos para o intervalo, procuramos corrigir, ajustar a marcação, fizemos algumas alterações, lembrando que perdemos o Ezequiel no primeiro tempo, você já perde um tempo, né, de troca. Então a gente já gastou um tempo, só poderia voltar com 2 tempos após o segundo tempo, né? Procurei eu fazer 2 alterações, tirar o Renato, que já estava com cartão amarelo, preocupado se compensasse ou não ali, e o próprio Martins. Chegamos a abrir 2-0, né? E eu acho que numa maturidade nossa ali de poder gastar mais o tempo com a bola, trabalhar, é o momento de a gente usar a nossa experiência. A gente optou por um time mais experiente, sem ter que sair com os principais jogadores, uma vez que a gente sabia que no intervalo do jogo a gente teria que mexer. Acabamos tomando o 2-1, voltamos a mexer, aí gastei meu segundo, e ali começou o Otávio desde o intervalo pedindo para sair. E naquele momento um homem de referência ali como 5 na frente da defesa não tinha mais opção ali. Foi onde eu tentei estender o máximo do Otávio em campo. E eles fizeram o 2-1, né? Chegamos a abrir o 3-1, onde tudo parecia muito tranquilo, né? Aos 35, faltando 10 minutos de jogo. Aí o Leite sentiu, né? O Juninho ainda não sentia muito, o Otávio já tinha pedido para sair, o Alisson cansou, a gente optou em adiantar o Juninho, né? Fazer o ataque Juninho, Martins e o Genison, e fortalecer ali o meio de campo, né? Uma vez que o Bruno Leite não conseguia mais acompanhar, o Otávio estava sentindo o edema que ele já tinha na panturrilha. A gente optou pelo Carlos, né? Para ganhar força, gastar o tempo, um cara que tem força, que está com ritmo de jogo. E a gente começou a sentir muito fisicamente. Isso eu não sei se é mental, porque você ganhando de 3-1 com um jogador a mais, quem tem que cair de cãibra é o adversário, né? Nós temos que envolver o adversário, nós temos que usar a nossa experiência, nosso fator casa. O jogo desenhou para uma vitória. E continuamos perdendo gol. Tivemos chance novamente claríssima de gol, não matamos. Foi onde o adversário cresceu e conseguiu 2 falhas ali, uma no segundo pau, cruzamento, né? Uma coisa que a gente treina bastante. E o último gol, que mais uma vez a bola estava no nosso pé, a gente, ao invés de pelo menos mandar a bola para longe, cortou curto e o adversário foi feliz ali em receber a bola. Os jogadores com a estatura bem alta ali conseguiu empatar. Eu acredito sim que
não sei, eu vou saber dentro da semana, vou assistir o tape mais friamente, mas entender o porquê tanto desse desgaste, o porquê tanto que os jogadores sentiram. E, na real, quem acabou terminando a partida com um jogador a menos foi a gente, né? Porque os jogadores pararam de produzir, caíram no chão e aí facilitou para o adversário. Professor, boa noite. É até difícil, né, falar depois de um jogo como esse, mas a gente pode observar que o ABC viveu muitas variantes na partida de hoje. No início da partida era um jogo muito difícil, né, para o ABC principalmente colocar aquela bola no chão e passar aquela bola no meio de campo. Era muita ligação da defesa direto para o ataque e o ABC não conseguia fazer com que aquela bola chegasse, vamos dizer que com a perfeição, uma exatidão melhor para que os atacantes conseguissem finalizar. Não é à toa que o gol sai com a bola parada. Mas, além, claro, dessa questão, né, da parte física, que os jogadores se queixaram muito ali nos minutos finais da partida, se acredita também que essa ausência do meio de campo um pouco mais participativo foi até fundamental também para que o ABC pudesse construir mais oportunidades para tentar converter mais gols? Creio que sim. O Otávio chegou a encontrar uns 3 passes diretamente no Ítalo ali pelo chão. E o Ítalo faria a parede para chegar Juninho e o Bruno de frente, enquanto o Alisson e o Joãozinho atacassem a profundidade. Então tudo isso foi treinado. Mas devido às características do adversário que estimula essa pressão alta para a gente sair na ligação, eles acabam ganhando essa bola pela altura que eles têm. É a característica do time deles. E muitas das vezes a gente treinou para isso e chega no jogo, às vezes o jogador quer fazer a ligação direta e acaba caindo no conforto do adversário, né? Então essa carência desse jogador que sabe dar essa qualidade na saída de bola, que é volante mesmo, faz com que dificulte que a bola chegue um pouquinho mais redonda, que a gente consiga criar um pouquinho mais claro. Hoje, mais uma vez, com a vantagem de um jogador a mais, eu acho que a gente criou chance, tinha que matar. Não adianta se lamentar, não adianta vir aqui. Eu me sinto envergonhado. Essa que é a verdade. Eu não posso admitir eu ganho de 3-1 diante do meu torcedor, em casa, e um time vir aqui e conseguir empatar mais uma vez no finalzinho do jogo. Eu acho que é muita maturidade, falta um pouquinho mais de comprometimento. E em relação a ler o jogo, é momento de ter a bola, é momento, tá com a mais, cara, aparece, se apresenta pro jogo, não se expõe, se tá com tanta câmera, dá o passe de lado, vem por trás da linha da bola. Então acho que foi essa imaturidade que fez com que a gente se expusesse muito e acabasse saindo com esse resultado tão desagradável. Rodrigo, boa noite. O comando mudou e o contexto continua o mesmo. E é o mesmo contexto. O ABC venceu a equipe do Brusque por 1-0, veio para cá para enfrentar o Anápolis e empatou por 3-3. Agora, mesma coisa. O ABC vence fora de casa o Tombense, vem para a Arena e empata mais uma vez em 3-3. O que dá para constatar desse elenco, as fragilidades, já que o comando mudou, mas os jogadores continuam os mesmos. E dessa parte de pensamento é que eu te pergunto o que você já constatou de fragilidades nesse elenco do ABC. Acredito, poxa, verdade. Ganhou do Brusque lá, empatou aqui, realmente. Novamente a gente ganha fora de casa, vem aqui e empata novamente. Pode ver que mudou o comando, mudou algumas opções de peças para ver se a gente consegue resgatar algo, de repente, de um jogador que quer, que às vezes está sem tanta oportunidade, né, tentando mexer com o elenco da melhor forma possível. E infelizmente a gente acaba caindo nesse mesmo erro, né? Mas acredito que com o meu terceiro jogo aqui dá para ver muito quem sabe jogar, quem aguenta jogar sob pressão, quem quer realmente se cuidar para ser um profissional de verdade. Não estou dizendo aqui que não tenha, às vezes, um profissional de verdade, mas de repente, às vezes, o profissional não está preparado ainda para vestir essa camisa. Tá? A responsabilidade é muito grande, a cobrança vai ser forte. Dentro dessa semana, a gente precisa responder o mais rápido possível, para responder até a minha ambição. Não vim aqui para livrar time nenhum, vim aqui para classificar. E deu para ver muito bem aí, nesses 180 minutos 180 não, né? Já 360 minutos, esses 3 jogos aí, com quem a gente pode contar os 90 minutos. Hoje eu dou meus parabéns pelo Otávio,
que era um jogador que era dúvida, que não viajou para Tombos porque estava lesionado, e ele implorou para sair, eu pedi para ele não sair, que ele tinha que ir até o final, e ele aguentou. Chegou se arrastando lá. E, no mínimo, é esse espírito que a gente precisa. Né? Eu não posso admitir estar dentro de casa, ter o resultado na mão, ter a vantagem, precisando responder para a gente, responder para a torcida, responder para a diretoria. E, por imaturidade, tomar esses gols tão bobo que tanto irrita o treinador. Boa noite, Rodrigo Santana, Júlio Araújo, da Rádio 96 FM. Queria que você falasse um pouquinho da sua montagem do elenco, né, para o jogo de hoje. O que é que você pensou nesse 11 inicial com o Ezequiel, com o retorno do Otávio para a equipe, só que exercendo uma função diferente, mesmo você tendo ainda homens do meio de campo, talvez não marcadores natos, mas tendo homens no meio de campo. Eu queria que você falasse também com relação ao Matheus Martins, né, ter ido para o banco de reservas depois de ter feito 2 partidas com você, ao Matheus Rocha ter permanecido no banco de reservas, mesmo tendo entrado em 2 oportunidades também no seu comando fora de casa muito bem, né? Foi elogiado muito pelos torcedores, também pela imprensa, e também falasse um pouquinho da não utilização do Jonathan Carlos no jogo de hoje, talvez fosse um jogador de meio de campo que pudesse trabalhar mais a bola ali também no ataque. Bom, boa noite. Quer começar por quem? Falou de tantos jogadores. Cara, a nossa escolha foi iniciar num 4-3-3. Sabia que tinha liberdade para construção. Acho que o lateral que a gente tem mais liberdade para uma construção, que tem mais técnica ali, seria o Ezequiel e o próprio Sampaio. Essa foi a nossa opção. Renato já tinha vindo do jogo da Tom Benz, o Richardson, um jogador que já é experiente, já está aqui no clube, né? Com essa dificuldade na camisa 5 ali, a gente optou pelo Otávio, porque o primeiro volante geralmente é muito diferente do segundo, né? E se nós estamos no 4-3-3, a gente tinha um tripé onde a gente ia utilizar o primeiro volante, o segundo volante para sair para o jogo, que era o Bruno Leite, e mais um meia de construção, que seria o Juninho, né? Então a gente abriria o Joãozinho de um lado, o Ítalo por dentro e o Alisson pelo outro lado. O Alisson é um jogador que é um líder, é um ídolo, tem experiência. Optamos por isso em relação ao jogo de hoje, por essa pressão de vencer em casa, e a gente tinha ali ele também como um dos caras mais experientes ali para acalmar a rapaziada. A gente vê que o próprio Matheus Martins é um jovem, né, que está ainda em construção de carreira, já vem com uma pressão dessa, e a gente queria correr o menos o risco possível. Nosso ataque tinha que ser um pouquinho mais experiente, ter um pouquinho mais a bola, para no momento mais aberto do jogo a gente colocar velocidade. Colocar velocidade com as armas que a gente tinha no banco. Infelizmente a gente já perdeu o Ezequiel no primeiro tempo, e a escolha do Mota e não do Rocha é por causa da bola aérea. Então era um jogo de muita ligação direta, de bola aérea. O Rocha é um cara que eu utilizo muito para velocidade pelos lados, e de repente nessa bola aérea ele tem mais dificuldade. A característica do Mota estava desenhando para esse jogo, uma segurança um pouco maior, uma vez que a gente também estava na frente do placar. Quem mais? Jonathan Carlos. Foi uma dúvida que a gente teve no momento que o Alisson cansou, né? Porém, eu poderia colocar, a nossa intenção era colocar o Jonathan Carlos, porém o Leite e o Otávio estavam sentindo. Então, se a gente coloca o Jonathan Carlos, eu ficaria com 3 jogadores sentindo. Então, a gente optou por um cara de força e segurança no meio, porque a gente sabia que no momento do jogo eles iam cair. Acabou que depois que a gente fez a troca com o Carlos, quem caiu foi o Juninho. Então, eu fiquei com o Otávio, fiquei com o Bruno Leite e com o Juninho. O único que podia correr era o Carlos. Se eu coloco o Jonathan, eu não tenho meio de campo. Então, essa troca, essa pausa que a gente teve, esse tempo que eu gastei no primeiro tempo, fez com que me limitasse nas trocas. A intenção, tu vê o cara ali, ou não está produzindo, ou está cansado, deixa eu trocar. Eu não conseguia fazer. A única troca tática que eu consegui foi no intervalo. Durante o jogo, os meus 2 tempos eram assim,
Eu não posso trocar taticamente, eu só posso trocar se o cara cansar ou se o cara estiver muito mal. Eu não podia olhar e falar, vou virar o jogo uma vez que estava 3-1 pra gente, cara. Eu não consigo acreditar. Às vezes eu falo, pô, vou fazer uma troca, as coisas não deram certo, o jogador não entrou bem. Eu vou ser o primeiro a falar, o time não produziu, o time produziu, mas a gente estava 3-1, com um a mais. Não tenho por que eu chegar aqui e falar, foi as trocas que mudou o resultado. Não, foi visível que o time parou de correr, caíram 3 jogadores no chão, foi o momento que eles cresceram na partida. Isso daí tem que ser revisto. A gente vai trabalhar muito na semana. E para não cometer isso. A chance tem, pô, poderia entrar aí, tem 5 times com 17 pontos, né? A gente já estaria no bolo. É difícil falar quando a gente está nervoso, é difícil expor, mesmo porque em tombos a gente também viajou longo e também conseguiu correr até o final. Então, estão de parabéns também. Aqui eu não vi má vontade, eu vi os jogadores se entregar, mas de repente, às vezes, o mental do cara para jogar dentro de casa, com pressão, com obrigação de ganhar, acaba caindo e isso dificulta e coloca um trabalho em xeque de muita gente, de muita gente. É triste, o torcedor veio, fez uma festa, pô, linda, maravilhosa, sai chateado, sai com toda a razão, a gente também sai, a gente vive disso, a gente vive de resultado, e isso, poxa, é bom nem ficar falando muito nesse momento, ainda que a gente está de cabeça cheia. Vi como é que ficou quente o vestiário ali em relação a eles, mas é rever erros, perceber quem aguenta a pressão, quem aguenta correr os 90 minutos, e se tiver que fazer apenas 3 trocas, ao invés de 5 para ganhar o jogo, a gente tem que pôr quem vai aguentar, cara. Não posso colocar o jogador no intervalo ou durante o jogo e o cara correr menos do que o que já está em campo cansado. Pô, é brincadeira, cara. Eu vou pôr o jogador não vai correr. O lateral vê que o cara cansou, ele começa a atacar. Começou a dobrar no Sampaio, começou a dobrar no Mota, perdemos nossa marcação pelo lado e eles foram crescendo. Então isso é lamentável, vai ser cobrado sim, e muito. E a gente vai optar, nem que tenha que improvisar, a gente vai improvisar para colocar o cara com fibra e correr até o final e competir, brigar e ser valente, como a gente foi em tombos. Mas o seu raciocínio do Jonathan também era uma opção nossa, era uma ideia nossa, mas infelizmente a gente foi prejudicado porque a gente tinha 3 jogadores para cair com uma troca só.